Fala amigos do canal Coração Cruzmaltino, eu sou Maicon e estou dando início a mais um giro de notícias sobre o nosso Vasco da Gama. E hoje o giro de notícias é bem rápido, bem curto, para falar sobre a última semana do Vasco, sobre especulações, contratações, notícias que apareceram durante os últimos dias. E já adianto logo que está bem chato, bem xoxo. Tudo isso aí após a vinheta. Bom, estamos de volta para falar do nosso Vasco, que vem treinando dia após dia para uma Série B que está próxima, que estreia no dia 8 de abril, conforme a CBF determinou no seu detalhamento. 8 de abril, 7 horas da noite, São Januário, Vasco e Vila Nova. Um jogo que é de estreia do Vasco, que o Vasco vai precisar mostrar que veio para uma Série B, porque é um time grande, mesmo estando passando por uma fase bem sombria, mas precisa mostrar que vai brigar por uma Série B, porém, fora e dentro de campo, não tem mostrado recentemente. Eliminado por uma Juazeirense numa Copa do Brasil, numa segunda fase de Copa do Brasil, eliminado numa Série B por um Mulão da Gávea, mesmo estando num outro patamar, outro nível, conforme o Bruno Henrique falou, né? Mas jogando recuado, jogando retranqueiro, jogando covardemente, com o técnico Zé Ricardo. Mas vamos lá. Contratações. O Vasco acabou de trazer o lateral Gabriel Dias, ex-Cruzeiro, que tomou o balãozinho ano passado, ano retrasado, se eu não me engano, na lateral lá para Thales Magno, que hoje está nos Estados Unidos lá jogando. Thales Magno aí que tá para bater uma meta lá. Se fizer mais 2 gols, o Vasco recebe mais $1 milhãozinho em caixa lá, $1 milhão, no caso, convertendo para real, quase 5 milhões, porque o dólar tem caído recentemente, tá batendo na casa de 4,70 e pouco, 4,80, então 1 milhão vezes 4,80, 4 milhões e 800 milhões. 4 milhões e 800 mil, perdão. Bom, outro atacante aí que o Vasco trouxe foi o ponta, que já tinha sido contratado, porém não havia sido apresentado, Lucas Oliveira, do Bangu, ponta esquerda, atacante, que vai chegar, vai treinar, está tendo boas referências em relação a treinadores anteriores dele, inclusive Felipe Maestro, que falou, é um bom jogador, acima da média, vamos ver dentro do Vasco, né? Agora é uma camisa pesada, time grande, vamos ver o que vai acontecer. Especulações. Benjamin Rollieser, atacante do River Plate de 21 anos, estão dizendo que só virá para o Vasco a partir de julho desse ano, que encerra o contrato dele no meio do ano desse ano com o River Plate, então ele virá de graça praticamente para o Vasco, por indicação daquela empresa lá da SAF 777 Partners, ou 777 para quem prefere. O noticiário do Vasco está bem chato. Bem chato de especulações, bem chato de contratações, bem chato de treinamento, e isso vai se decorrer até a estreia da Série B. O Vasco está indo atrás de Yuri Castilho, atacante do Ceará, que o presidente do Ceará falou que não tem movimentação nenhuma em relação à contratação do Vasco e que muito menos tem interesse em ceder esse jogador para o Vasco. Assim como o Atlético Mineiro, com o zagueiro lá deles, se eu não me engano é o Vitor, não tem interesse nenhum em negociar. E pra você ver, tô com uma colinha aqui com o celular da minha esposa. Aqui, ó, capinha roxa e tal, pra ver alguns outros noticiários, porque, cara, o noticiário do Vasco tá chato, Vamos lá. O Vasco aí teve uma novidade essa semana, homenagem pra Pedrinho e Nenê na Calçada da Fama, lá, pisaram o pezinho lá no Maracanã, hoje, no caso ontem, que eu tô fazendo esse vídeo pela madrugada após meia-noite. Beleza, o presidente Jorge Salgado estava lá, presenciou, bateu palma, legal. Isso nada quer dizer pro Vasco. Vamos lá, mais umas novidades aí, vamos lá. Gabriel Rojas não se animou com a contratação do Vasco, com a possibilidade de vir pro Vasco. Mais um. Vamos lá. Próximo pagamento de salário do Vasco, 5º dia útil, vai antecipar, porque devido a um acordo feito em 2020, os pagamentos mensais do Vasco estavam sendo programados para todo dia 20 a cada mês. Esse próximo mês
devido à organização da SAF, devido ao adiantamento de empréstimo de 70 milhões que ocorreu, que botou as contas em dia. Então, esse pagamento vai ser no próximo mês, no 5º dia útil. Não sei quando vai cair o 5º dia útil, não quero saber também, tenho raiva de quem sabe. Vamos lá, justiça, vamos tratar aqui trabalho de justiça. Teve hoje um julgamento, dia 29, hoje não, ontem, passou da meia-noite dessa gravação aqui, conforme já disse anteriormente. Julgamento para saber se o doutor Paulo Roberto era suspeito ou não, porque ele é sócio torcedor do Vasco, para que possa dar um julgamento em relação à eleição do Vasco que ocorreu em novembro de 2020, entre os dias 7 a 14 de novembro. Foi declarado suspeito, o processo praticamente se encerrou por aí, então o Paulo Roberto não poderá dar a sua decisão em relação a esse caso da eleição. Logo, o presidente Jorge Salgado manterá seu cargo, sua posição, negociando com a 777 para poder vender o clube para essa SAF. Beleza? É isso o noticiário basicamente do Vasco. Deixa eu trazer outras informações aqui na minha colinha. Beleza. Vamos lá. O Vasco reafirmou o interesse de participar da gestão do Maracanã, mesmo tendo São Januário, mesmo negociando com a SAF, através de Joyce Wander, que é um dos donos proprietários ali, sócios proprietários da 777 Partners, tem interesse em manter a negociação com o Maracanã para fazer parte ali junto com o Fla-Flu para gerir o Maracanã. O Botafogo, caso à parte, já tem o seu engenhão por 30 anos ou mais e não quer saber desse negócio. Vamos lá. Galarza, Matias Galarza, está servindo a seleção paraguaia. Ficou no banco de reservas hoje, ontem no caso. Vai voltar para o Vasco, vai fazer aquele treininho básico para poder viajar para Curitiba, fazer exames médicos e se apresentar ao Curitiba para jogar a Série A. Contrato até o final desse ano de empréstimo com opção de compra para eles. Beleza? Galarza, ó, Vasco, acabou, esquece. Vamos lá. Tem 2 jogadores do Vasco que treinaram essa semana na seleção principal, que Tite chamou, convocou eles para fazer só um treino. Não jogou, não participou, só treinou. Para sentir a seleção, para ver como eles lidam. São eles, o Andrei Santos e Marlon Gomes. Beleza? Vamos ver aqui o que mais. Portugal passou pela Macedônia do Norte. Macedônia, que era a grande zebra, que eliminou a Itália na fase anterior. E passou, agora foi eliminado por Portugal. Portugal está na Copa do Mundo classificado. Na outra repescagem estavam Polônia e Suécia. Polônia passou para a Copa do Mundo. Portugal e Polônia garantidos na Copa do final desse ano, que começa no finalzinho de novembro desse ano. Beleza? E basicamente o noticiário era esse. Fabrizio Angileri, lateral. Estão dizendo também que o empresário falou que não tem nada, não tem negociação nenhuma, o Vasco não fez proposta de merda nenhuma. Porém, surgiu a notícia que possa estar tudo garantido para que ele venha ao final de julho, ao final do seu contrato. E outra também, Carlos de Pena, está praticamente certo com o Vasco, também deve viajar aí entre amanhã e quinta-feira para fazer exames médicos, assinar o seu contratinho até julho. Caso a guerra lá entre Ucrânia e Rússia se mantenha após isso, ou a reestruturação da Ucrânia se mantenha após isso, porque ele é pertencente ao Dínamo de Kiev da Ucrânia. Então, ele pode permanecer no Vasco até o final de dezembro com opção de compra. Caso contrário, em julho, ele retorna para o Dínamo de Kiev para poder continuar o campeonato ucraniano, beleza? Basicamente, o noticiário do Vasco hoje era esse. Judiciário, especulações, contratações, saídas, entradas. Um noticiário bem enjoado, bem chato, bem xoxo. É continuar treinando, é focar na Série A para poder subir entre os 4 primeiros, independente de ser primeiro, segundo, terceiro ou quarto, tem que subir. É a obrigação do Vasco, pela camisa que tem, pela história que tem e ambos outras coisas mais. Beleza? Peço a todos vocês aí que se inscrevam aqui no canal, ative o sininho de notificações para próximos vídeos, deixe o seu likezinho, e se não gostou também pode deixar o seu like, que aqui o canal é democrático. Comente aí, sugestão, opinião, crítica, placar ou que algo mais surja na sua cabeça, beleza?
Siga também o canal Coração Cruzmaltino 01 no Instagram, que eu estou botando conteúdo muito bacana diariamente lá no Instagram. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até breve. Fui!